Pessoal, quero passar algumas dicas para vocês nesse período de pandemia. É muito importante que você redobre sua atenção em relação às boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. Lave suas mãos frequentemente e as higienize também com o álcool gel. A utilização de luvas na manipulação de alimentos que não passarão por outro processo de cocção é primordial. Utilize touca, se possível máscara, e na hora da entrega mantenha a distância de mais ou menos 1 metro do seu cliente. E principalmente informe o seu cliente de que você pratica essas diretrizes, tendo em vista a sua saúde, a saúde do alimento e a saúde do seu cliente. Isso vai fazer toda a diferença para suas vendas nesse momento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís Berlato e eu faço parte do time de instrutores da Cical. Eu sou professora aqui no Rio Grande do Sul e, como vocês sabem, dada a situação que a gente está vivendo, infelizmente nossas aulas presenciais precisaram ser adiadas, mas eu tô aqui junto de vocês e junto da Cical para dizer que a gente preparou um conteúdo com muito carinho para vocês, repleto de técnicas de confeitaria e de receitas sensacionais para que aí de casa vocês consigam reproduzir essas receitas utilizando toda a linha de produtos da Cical. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita descomplicada de macarrons. Os macarrons são os queridinhos de muitas pessoas, cada vez mais consumidos. Entretanto, muitas pessoas têm medo de executar eles. A gente tem um certo mito envolvendo essa receita clássica francesa. Um bom macarrão precisa ter o seu exterior crocante, o seu interior úmido e ter o pezinho. Se não tiver o pezinho, ele não é um macarrão. E eu quero passar para vocês uma receita mais fácil, mais simplificada, que com apenas 4 ingredientes, vocês aos poucos vão descobrindo o forno de vocês e vão ter uma opção ótima para colocar em lembrancinhas para vendas, eventos, né, para compor mesa de doces, ou se dedicar única e exclusivamente a esse petit four sensacional, ao docinho da rainha, ao nosso queridinho macarrão. Como para qualquer receita na confeitaria, é preciso que vocês sejam precisos e para isso utilizem uma balança de precisão. O macarrão é uma receitinha temperamental e que precisa que vocês consigam ter exatamente medido os ingredientes que a gente vai utilizar. Aqui nos comentários toda a descrição da receita está feita, então antes de você começar a executar, pese todos os ingredientes e separe todo o seu material para a execução da receita. A gente vai começar executando os nossos recheios para depois fazer a massa do nosso macarrão. É muito importante que os nossos recheios estejam na textura e na temperatura correta de utilização. Vamos começar com a nossa geleia sensacional de maracujá. Esses são os ingredientes. Aqui a gente tem 250 gramas de polpa de maracujá, 50 gramas de suco concentrado de maracujá, 100 gramas de açúcar que foram separadas. Parte dela, como vocês podem acompanhar na descrição do método da receita, foi separado 20 gramas para complementar com a pectina. Temos aqui a vodka, a água de flor de laranjeira e as raspas de cítricos. Lembrando que sempre a receita é uma entidade viva. Se você não tiver a raspa de limão, de laranja, mas na sua casa você tiver uma mexerica, uma bergamota, você pode utilizar também. Iremos acrescentar aqui o maracujá, a polpa de maracujá, a primeira parte das 80 gramas de açúcar e nossas raspinhas. Aqui temos aproximadamente de 3 a 4 gramas de raspas das frutas cítricas. Vamos misturar e a gente vai levar para o fogo alto. Não é ideal que cozinhemos nossas geleias em fogo baixo, porque à medida que passa muito tempo no fogo a nossa fruta, ela perde coloração e perde sabor. Com o fogo desligado, nós mexemos todos os nossos ingredientes, iremos deixar levantar fervura e cozinhar a nossa fruta. Pessoal, essa geleia que a gente está preparando, ela é sensacional e ela pode complementar não só a saborização do nosso macarrão, mas de vários produtos do seu cardápio. Você pode utilizá-lo em caseirinhos, bolo vulcão, para complementar uma torta de chocolate que fica sensacional. Lembre-se também que a receita ela é uma entidade viva. Utilize aquilo que você tem em casa. A gente utilizou aqui o açúcar refinado, mas você pode utilizar também o açúcar cristal.
Da mesma maneira que você pode tornar essa geleia ainda mais especial com aquilo que você tem em casa de especiarias. Cravo, canela, gengibre, noz moscada. Utilize aquilo que você tem para dar sua assinatura, né, a sua marca de sabor. Então aqui ela está começando a ferver, a gente vai deixar ela cozinhar e quando ela cozinhar, no final acrescentaremos a vodka, que acentuará o brilho da nossa geleia. E se vocês quiserem, à medida que a espuma da geleia ela levanta, se vocês preferirem, vocês podem retirá-la utilizando uma colherinha. Dessa maneira, a geleia acaba ficando mais límpida, com a coloração mais translúcida. Da mesma maneira, aqui eu utilizei a polpa inteira, com as sementinhas inteiras, porque eu acredito que a textura torne mais interessante o nosso produto. Mas, mais uma vez, a geleia é sua. Se em casa você preferir, junto da polpa com o suco, passar no liquidificador para deixar menorzinho as sementes, você pode fazer isso também. Após 5 minutos de cocção, nós chegamos num ponto em que a geleia está perfeitamente cozida. Agora, iremos colocar a nossa água de flor de laranjeira. Lembre-se que a quantidade que está em sua receita é suficiente para aromatizar essa nossa geleia. Em excesso, água de lavanda, água de rosas tendem a deixar nossos preparos com sabor de sabonete e você não quer que isso aconteça com a sua geleia. Então a gente vai acrescentar um pouquinho da nossa água de flor de laranjeira sempre no final, porque senão os aromas eles acabam evaporando, né, junto do nosso preparo. A vodka, para realçar o brilho do nosso preparo, né, a cor fica sensacional. E agora a gente vai colocar o restante do açúcar junto da pectina. A pectina, ela é um agente gelificante que na presença do calor, acidez e sacarose forma gel. Se a gente colocar ela desde o começo no preparo, faz com que a fruta que ainda não está cozida fique espessa. Então a gente vai polvilhar como se fosse um chuveirinho e ir misturando. Colocando a pectina sozinha, ela vai embolar a nossa geleia, vai ser difícil que ela se dissolva. Então a gente coloca e assim que a gente coloca ela, mexe, ela começa a espessar bastante a nossa geleia. Mais uns 30 segundinhos aqui no fogo e ela tá pronta, tá perfeita. Aqui temos nossa geleia já pronta, pessoal. A gente abre um caminho, ele se forma e demora um pouquinho para fechar. É esse que vai ser nosso ponto. Vamos desligar o fogo e colocá-lo em um recipiente com papel filme bem coladinho sobre ele para então levar para resfriar. Agora que a nossa geleia está pronta, separem os ingredientes da ganache para fazer comigo. Esses são os ingredientes. Os ingredientes para a nossa ganache de chocolate Gold da Cical Blend são 300 gramas de chocolate, 200 gramas de creme de leite fresco, 30 gramas de suco concentrado de maracujá, 20 gramas de glucose e 20 gramas de manteiga. Nós utilizaremos nesse preparo o chocolate Gold Cical tipo Blend, que é único no mercado que contém em sua formulação mais chocolate meio amargo do que chocolate ao leite, tornando-o assim muito mais equilibrado, mais balanceado. Além disso, todos os chocolates da Cical levam em sua formulação leite em pó integral, o que o torna muito mais saboroso e cremoso. Para a nossa ganache, iremos colocar o creme de leite fresco, junto da nossa polpa, com a manteiga e a nossa glucose. E nós iremos aquecê-la para depois vertermos sobre o chocolate. Pessoal, temos aqui no bowl o nosso creme de leite fresco, a glucose, a polpa de maracujá e a manteiga. Iremos aquecer até 75 graus. Uma vez chegado a essa temperatura, iremos verter essa mistura sobre o nosso chocolate. Temos a nossa mistura a 75 graus e utilizaremos essa temperatura para derreter o nosso chocolate. Deixaremos em repouso por aproximadamente uns 2 minutos para que então possamos, com o auxílio do mixer, fazer uma emulsão perfeita. Pessoal, agora a gente vai finalizar a nossa ganache com o auxílio de um mixer, porque a qualidade de uma ganache está intimamente relacionada com a qualidade do movimento que a gente coloca para fazer a emulsão da parte líquida com a parte da gordura. Se você não tiver em casa, não tem problema, faz com o fouet, mistura bem, mas saiba que se você quiser uma textura superior e uma validade maior, é preciso o auxílio do mixer. As facas do mixer, quando entram em contato com o nosso produto, deixam tudo tão
pequenininho que fica junto por mais tempo. Eu tenho certeza que você aí em casa, quando faz a ganache na mão, já teve a experiência de em 2 ou 3 dias ela começar a ficar porosa, arenosa, porque não teve a quantidade de movimento necessária para manter uma emulsão estável, né, por mais tempo. Notem que para que eu possa utilizar da maneira correta o mixer, eu estou utilizando uma jarrinha, para que não fique muito disperso, com pouca quantidade de produto, num recipiente muito largo. Assim eu tenho a tendência de colocar ar, de colocar bolha, e quanto maior a quantidade de ar, menor é a nossa validade. E pensando na sua lucratividade, na sua produção, quanto maior a validade do nosso produto, melhor paz de espírito que a gente tem, né? Porque tem mais tempo de trabalhar com esse nosso preparo. Vamos colocar agora a nossa ganache no recipiente para levá-la e estabilizar. Como a gente tem uma alta carga de gordura aqui, a gente precisa que essas gorduras se estabilizem para que a gente possa trabalhar com elas. Muitas vezes vemos ganaches que não estão balanceadas utilizando uma alta carga de chocolate para pouca quantidade de líquido, que a gente consegue utilizar rápido, né, porque ela estrutura mais rápido, mas que depois fica muito dura. E o que a gente quer dentro do nosso macarrão é uma ganache super cremosuda, super deliciosa. Uma vez a nossa ganache pronta, levaremos ela para esfriar. Esse tempo de resfriamento dentro da geladeira fará com que toda a nossa gordura se cristalize, se estabilize, para que a gente tenha textura para trabalhar. Nunca a gente vai cobrir o nosso recipiente de maneira que o vapor, né, da troca de temperatura suba, se acumule e precipite de volta no preparo, porque isso faz com que a gente perca a validade. O nosso papel filme precisa estar super grudadinho sobre a superfície, principalmente porque a gente tem uma quantidade enorme de gordura aqui. E qualquer aroma diferente que ele venha a entrar em contato, tem uma tendência muito grande de ele captar, a nossa ganache captar, ficar com outros odores e sabores aqui. Então, bem grudadinha, sem bolinhas de ar, a gente vai levar para descansar sob refrigeração. Agora que a gente já tem a nossa geleia pronta e a nossa ganache, a gente vai ir para a parte de maior expectativa da receita, que é a massinha do macarrão. Eu vou explicar para vocês o que cada ingrediente faz na receita, como você pode fazer trocas e substituições e como comprar o seu ingrediente para minimizar as chances de erro. Aqui temos os 4 ingredientes que compõem o nosso macarrão. Trabalharemos com 125 gramas de farinha de amêndoas. É muito importante que essa farinha de amêndoas não seja úmida nem oleosa. Quanto mais clarinha e soltinha ela for, melhor será seu macarrão. Teremos aqui 150 gramas de açúcar de confeiteiro, 100 gramas de claras em temperatura ambiente, e ela pode ser envelhecida ou pode ser uma clara novinha, de um ovinho que você acabou de abrir. Você vai conseguir fazer igual. E 100 gramas de açúcar cristal. O tipo de açúcar que a gente utiliza para fazer o nosso merengue base do macarrão é muito importante. A granularidade dele vai dar estrutura. Nossa farinha de amêndoas e nosso açúcar de confeiteiro será processado para que ele fique bem fininho. Dessa maneira, a nossa estética do macarrão ficará bem legal. Caso você não tenha um processador, você pode utilizar o liquidificador para processar a farinha de amêndoas junto do açúcar de confeiteiro. Só é importante saber que ao utilizar o liquidificador, precisamos colocar pouca quantidade, fazer isso de maneira sequenciada com o nosso produto. Fazer isso de maneira sequenciada junto da farinha de amêndoas Agora a gente vai fazer o merengue do nosso macarrão. Para que a gente faça um bom merengue, é preciso saber, primeiramente, que as claras devem estar em temperatura ambiente, depois que tanto o globo quanto o bowl precisam estar perfeitamente secos e desengordurados. Dessa maneira, a nossa clara vai espumar, vai subir. E outra coisa muito importante, é uma dica, segredinho para merengue, para suspiros, é trabalhar sempre com a batedeira de baixa a média velocidade. Uma velocidade muito alta na hora da gente fazer crescer, subir o merengue, faz com que ele cresça de uma forma desestabilizada e que ele fique quebradiço. Da mesma maneira, na hora de assar um macarrão com um merengue que foi excessivamente batido, ele tem uma tendência muito grande a crescer torto. Vocês já ouviram falar dos macarrões perfeitamente perfeitos, que eles crescem um para cada lado? A gente pode ter ali dificuldade de convecção no forno, se o pá engordurado, né, o tapete de silicone engordurado, mas também excesso de batimento das claras. Então nós iremos agora bater as claras
na velocidade baixa e assim que elas começarem a espumar, nós iremos colocar o açúcar de maneira intervalada, de 40 em 40 segundos. E nós iremos bater até pico médio. Na hora da gente colocar o nosso corante, aqui é um fato determinante para sucesso. Nós deveremos utilizar ou corante em gel ou corante em pó hidrossolúvel, corante líquido jamais. Pessoal, a coloração eu vou fazer aqui no bowl enquanto o merengue está batendo. Desliguei só para vocês darem uma olhadinha. Eu vou acrescentar as gotinhas de corante ou corante em pó hidrossolúvel até eu chegar na tonalidade que eu quero, porque ele acaba dando uma desestabilizadinha e eu bato um pouco mais até chegar no pico médio, que eu vou mostrar para vocês. Na prática, costumamos fazer o macarrão com a coloração que remonte o recheio que ele irá receber. Como fizemos um macarrão de maracujá, a nossa cor amarela laranjadinha evoca a cor do maracujá. Vou mostrar para vocês o pico médio. Para verificarmos o pico médio, a gente sobe e vê que ele fica com a pontinha viradinha para o lado. Ela não escorre, ela se mantém, porém, ela não fica firme para cima, como ficaria com o pico duro. Novamente, a gente vem, sobe e ele fica pro ladinho. Aqui temos nosso merengue já no pico médio, batido de maneira correta, já colorido, e nós iremos peneirar aquilo que a gente processou, a farinha de amêndoas junto do açúcar de confeiteiro. Aqui não tem problema da gente colocar tudo de uma vez só. Nos outros métodos de fazer macarrão é muito corriqueiro a gente separar parte do merengue. Aqui, como a estrutura é mais frágil, a gente irá incorporar tudo de uma vez só. Tendo ele todo peneirado, nós faremos a macarronagem, que é o movimento de envolver todo esse seco no nosso merengue. O movimento é de dentro para fora, de baixo para cima, envolver o merengue nos pós que foram adicionados aqui, na farinha de amêndoas e no açúcar de confeiteiro. O movimento é do centro para fora, de baixo para cima, do centro para fora, de baixo para cima. Eu vou mexendo o bowl enquanto isso. Eu estou envolvendo com o merengue a farinha de amêndoas e o açúcar de confeiteiro. De novo, do centro para fora, de baixo para cima. A gente vai fazendo esse movimento delicado, do centro para fora, de baixo para cima. Notem que eu faço esse movimento giratório com a espátula e eu giro o bowl também, sobre o próprio eixo. Do centro para fora, de baixo para cima. Quando eu já tenho isso de maneira homogênea, fica mais fácil de eu fazer esse movimento concentrado, que é o que eu vou fazer aqui para vocês. A gente vai pegar, fazer um movimento completo e cortar no meio. Um movimento completo e cortar no meio. Nós vamos buscar uma massa líquida, homogênea e com brilho. Nós iremos fazer isso até chegar no ponto de fita. Notem que, por enquanto, a nossa massa ela é mais opaca e à medida que a gente vai colocando o movimento aqui, ela se torna lisa e brilhante. Como que a gente identifica o nosso ponto de fita? Notem que aqui eu ainda estou longe do meu ponto necessário, do meu ponto desejado. Se eu subir com essa massa, ela vai quebrar, cair em blocos, e a gente quer que ela caia em fita. Mais uma vez, ó, ela não forma uma fita, ela tá quebradiça. A gente vai buscar o ponto de fita. Vou fazer o teste. Notem como ela cai formando uma fita, porém uma fita quebradiça. Ela quebra ainda, ela não está uma fita contínua. Mais uma vez, subindo. A massa cai, porém quebra. A gente quer uma fita contínua. Pouco mais de movimento. E nessa hora é preciso cuidado. Excesso de macarronagem estraga o nosso macarrão, faz com que o pezinho não cresça. Notem que agora temos uma fita contínua, que ela cai de maneira contínua. É esse o ponto do nosso macarrão. Antes de começar o meu preparo, todo o meu material já está organizado. Para poder pingar meus macarrons, eu necessito de um saco de confeitar junto de um biquinho do tipo perlê. Eu utilizo um perlê
médio a pequeno. Um bico muito grande faz com que as bolhas de ar que talvez tenham ficado na massa se dissipem. Então é mais fácil de pingar, de ter controle com um biquinho médio. Vou colocar aqui a nossa massa que já está pronta para poder pingar em uma forma junto de um tapete de silicone com fibra de vidro. Caso você não tenha um tapete do tipo Silpak, Silpak é a marca, você pode utilizar uma folha teflonada ou ainda utilizar o papel manteiga do tipo encerado. Ele não é um papel manteiga comum. Não coloque toda a massa na manga de uma vez só, principalmente se você não tem experiência em pingar. Grande quantidade na manga faz com que a gente tenha menos controle na hora de pingar o produto. A gravidade chama ele para baixo. Iremos pingar nossos macarrons. O rendimento da receita vai variar conforme o tamanho que você pingá-los. Num tamanho de 3,5 a 4 centímetros, nossa receita rende cerca de 35 pares de macarrons. Então nós iremos pingar a mais ou menos 1 centímetro de distância do tapete em relação ao bico, pinga, 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 para e corta. Notem que eu não estou fazendo o formato de bolinha com a mão, eu estou utilizando o formato do bico para poder pingar a massa. Automaticamente ela sai redondinha. Então, eu não pingo sobre o tapete, tem uma distância de mais ou menos 1 centímetro. Então, aperta, 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 para de apertar, corta. Pensem no símbolo de certinho, como se eu estivesse fazendo um certinho para fazer cada uma das bolinhas. Pinga, 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 para, corta. Tendo pingado as bolinhas do macarrão, daremos leves batidinhas sobre a superfície de baixo da nossa forma, de maneira a espalhar bem a nossa massa e tirar qualquer marca de bico que possa ter ficado. Agora que a gente pingou os nossos macarrons, a gente vai ir para a parte da crotagem, que é quando eles formam uma crosta, uma casquinha. Eles crotam, eles secam. Então, notem que aqui eles têm bastante brilho, né? Se eu tocar num deles, vai marcar. A gente vai deixar ele secar, ele crotar, até que eles pareçam ser de borrachinha. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai tocar, não vai marcar e vocês vão olhar e eles vão parecer ser de borracha. E é antes que eles sequem que a gente pode pingar alguns granulados, polvilhar alguns confeitos por cima para dar um efeito diferente no nosso produto. Se eu quisesse aqui, eu poderia trabalhar com os granulados da Cical do tipo semi-amargo para dar um efeito diferente no nosso macarrão. E eu vou conversar com vocês caso vocês não tenham tapete de silicone, como vocês devem proceder. Pessoal, nós já fizemos a nossa geleia, a nossa ganache e já fizemos os macarrons. Eles estão aqui pingadinhos, secando, crotando para então ser assados. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o processo de forno dos macarrons. Eles são sensíveis e petit four vem de fogo baixo, forno baixo. Então, no meu forno, o que forno é uma questão muito particular, eu tenho um forno de convecção. Eu vou assar por mais ou menos uns 20 minutos no máximo a 135 graus. E o que pode acontecer no forno de vocês em casa? De ser a primeira vez e vocês não saberem se a temperatura que ele está setado é realmente a temperatura que está ali dentro. Conforme o tipo de forno varia também, se a gente está trabalhando com forno de lastro, um forno a gás, um forno mais caseiro, mas vocês vão conseguir trabalhar igual. Eu já fiz macarrão, gente, em forno de pizza, em forno de lastro, com um fogo bem baixinho. Eu vou dar algumas dicas para vocês. O tapete de silicone que a gente utiliza aqui não é somente para que desenforme de maneira mais fácil, mas é principalmente para servir como um isolante térmico. Por quê? Pensem comigo. Se aqui a temperatura basal da base dele está mais baixa e a temperatura no forno está mais alta e ele já está crotado, tem uma casquinha, o calor ele incide primeiro em cima e à medida que depois ele incide por baixo, como ele já tem a casquinha bem feitinha, faz o pezinho, ele sobe. Eu não sei se vocês já viram que muitas pessoas assam em forno caseiro com, daquele do fogão a gás, com uma colher de pau, deixando ele entreaberto. Caso vocês não tenham o tapete de silicone, só a folha teflonada ou ainda o papel manteiga encerado, vocês podem assar com duas formas, dessa maneira fazendo com que demore para aquecer mais a parte da base, onde os macarrons estão colocados. Então você pode encaixar duas formas e colocar ela ao avesso para que eles assem por cima.
tá? E a questão é muito teste do forno, né? Cada um conhece o seu forno. Então, não coloquem assar toda a massa de uma vez só. Pinguem aos poucos. Se vocês sabem que o forno de vocês assa mais do lado direito, não pinga, né, naquele lado. Pinga mais para outro lado. Talvez você precise de mais fornadas, mas você vai ter menos perdas. E aqui, gente, é um exercício de paciência e de conhecimento do processo, do seu clima. O que o pessoal fala muito de umidade e do macarrão? Ele é sensível à umidade, a gente tem bastante açúcar aqui dentro. Talvez, se você mora num local muito úmido, você possa substituir o açúcar de confeiteiro pelo açúcar impalpável, que tem uma quantidade maior de amido e pode te ajudar nesses dias mais úmidos. Mas é importante que a crotagem seja feita, que ele perca o brilho, pareça emborrachado, para que aí então você coloque assar no seu forno. E aqui, caso você ache dificuldade em encontrar a farinha de amêndoas, macarrão é com farinha de amêndoas. Mas a gente pode fazer um macarrão de. Façam, por exemplo, um macarrão de amendoim, com a farinha de amendoim, que é muito mais barata. Até vocês poderem fazerem os testes necessários e encontrarem as faixas de temperatura e tempo necessários para assarem perfeitamente os macarrons no seu forno. Depois que a gente pega o jeito para fazer os macarrons, a gente descobre que eles são altamente rendáveis. A gente consegue fazer uma produção bem grande deles diárias e eles podem ser congelados, fazendo com que a gente possa trabalhar com uma quantidade maior, uma segurança maior. Então, pessoal, invistam o tempo de vocês, aproveitem que vocês estão em casa, vocês não precisam fazer ele agora de farinha de amêndoa, se ela estiver um pouco cara. Façam os testes com farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, também vocês conseguem fazer. Peneirem, deixem ela fininha, é claro que vai alterar muito o gosto. E a gente nunca vai vender para o nosso cliente um macarrão de amendoim, né? O que talvez algumas pessoas achem um sacrilégio se está sendo feito, como macarrão, a gente vai avisar o nosso cliente. Mas para teste vale muito. Então lembrem-se, para testar, é importante que a gente conheça o nosso forno e vá analisando o que o macarrão nos diz. Por exemplo, se ele não criou pezinho, é porque a temperatura está muito baixa ou porque a gente excedeu na macarronagem, né? Ou entrou líquido em contato com a nossa massa de maneira excessiva. Se ele rachou, o nosso forno está muito quente, né? Se ele ficou muito oco dentro, fez pezinho, mas ficou oco, a temperatura está muito baixa. Então a gente vai olhando o que está acontecendo com o nosso macarrão, não pinga todo ele numa mesma forma, pinga em tapete de silicone, em folha teflonada, no que for, de maneira segmentada e vai assando aos poucos, para que com uma fornada você conheça melhor o seu forno e não tenha desperdício. Com o nosso forno pré-aquecido, nós iremos colocar os macarrons para assar. Vou mostrar aqui para vocês que eles já perderam totalmente o brilho, que eles já estão super opacos, portanto, prontos para serem assados. E vamos assar por cerca de 20 minutos. Temos agora nossos macarrons maravilhosos já assados. Lembra que eu falei para vocês, a gente não pode mexer nele enquanto eles estão quentes. Uma vez que a gente deixa eles esfriarem, eles ficam completamente brilhantes e saem com muita facilidade do nosso tapete de silicone. Caso você esteja em casa utilizando um papel manteiga encerado e tenha um pouquinho de dificuldade para tirar, você pode borrifar um pouquinho de água sobre a sua bancada, colocar o seu papel manteiga com os macarrons por alguns segundos nessa superfície que foi previamente borrifada e eles vão soltar bem rapidinho. Então, uma vez que a gente tem os nossos macarrons soltinhos, a gente vai fazer os parzinhos deles e vai montar uma linha de montagem, porque pensa comigo, a gente faz um trabalho artesanal, então tem um pouquinho de variação do tamanho deles, por mais que a gente tente pingar todos do mesmo tamanho. Então agora é a hora da gente selecionar os pares, montar uma linha de produção para que a gente possa de maneira eficiente finalizar nossos macarrons. Coloquei em uma manga a nossa ganache de chocolate blend e eu estou utilizando um bico estrela número 21. Vou fazer um cordãozinho para conter a nossa geleia dentro do macarrão. Em todos os macarrons, para depois preencher com a geleia. Eu não coloco diretamente na borda, porque quando a gente vem com a outra parte, com a outra bandinha do macarrão, o recheio sai muito para fora.
Tendo colocado nossa ganache, chegou a hora de preencher com uma generosa camada de geleia de maracujá. Coloquei em uma manga nossa geleia num bico do tipo perlê 2A. Então a gente vem e preenche até a altura da borda com a nossa geleia maravilhosa. Como vocês podem ver, a gente super preencheu a nossa primeira bandinha de macarrão com a nossa ganache e a geleia. E então venho com a parte de cima para selar, para fechar o nosso macarrão. Agora a gente já tem prontinho o nosso macarrão, feito a partir de um merengue francês, de uma maneira fácil e descomplicada, com a nossa geleia super acidinha de maracujá, contrastando com essa nossa ganache de chocolate Gold Blend. A gente costuma ver o macarrão sendo apresentado ou no ninhozinho dele, no cestinho para macarrão, ou ainda nas torres de macarrão. E eu gostaria de dar uma sugestão para que você possa incrementar a apresentação do macarrão a partir de um meio banho. E para fazer esse banho eu vou utilizar a cobertura Mais da Cical. Ela é mais porque ela tem muito mais sabor. Ela contém em sua formulação licor de cacau e também ela rende 25% mais que as outras marcas do mercado. Por se tratar de uma cobertura, eu não preciso fazer o processo de pré-cristalização e também ela é mais resistente ao calor. Vamos acompanhar como faremos esse nosso meio banho. Nós faremos o derretimento da cobertura meio amargo fracionado mais no micro-ondas. Vou colocar aqui cerca de 300 gramas da cobertura. E agora vou levá-la ao micro-ondas em potência média de 30 em 30 segundos, até atingir a temperatura de 45 graus. E vou deixá-la paradinha. Quando chegar a 38 graus, irei utilizá-la para fazer um meio banho. A temperatura ideal para banho é de 38 graus. Fizemos o derretimento em intervalos de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E agora, quando a cobertura chegar a 38 graus, eu vou passar para um potinho menor para facilitar o meio banho. É muito importante que você separe ou o próprio tapete de silicone ou uma folha de papel manteiga para que você possa depositar o macarrão de pezinho assim que ele for banhado. Agora faremos o nosso meio banho. Pegaremos nossos macarrões e então iremos mergulhar eles parcialmente na cobertura. Para que ele não fique com rebarba, é importante afundar e subir várias vezes, porque a viscosidade do produto atrai ele mesmo, fazendo com que a gente tenha um banho bem fininho e um acabamento muito mais delicado e sofisticado, sem rebarbas. Deixamos ele de pezinho. E assim faremos de maneira sequenciada o banho do nosso macarrão. Até a metade, afunda, sobe, para que fique bem fininho. A gente vai dar uma leve batidinha e deixa ele de pezinho. Os nossos macarrões, além de lindos, ficaram muito deliciosos. Eu espero que aí da sua casa você tente fazer essa receita, que você consiga, perca o medo de fazer macarrões e que você possa, além de comer com a sua família, macarrões maravilhosos, que você possa vender muito. Para que você possa ter acesso a conteúdos como este, fique ligadinho nas páginas da Cical. Tenha certeza que eu e a Cical desejamos muita saúde para você e para sua família. #Eu fico em casa com Cical.